21 de abril de 1792. As ruas de Vila Rica estavam tomadas por uma atmosfera tensa e silenciosa, e ali, no centro do palco, estava ele, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. No fundo, uma menina observava tudo com sangue nos olhos. O ambiente tenso e sombrio é palco para o momento em que o carrasco ergue a corda e, com um último suspiro, Tiradentes encara seu destino com coragem. Seu enforcamento se tornaria uma lenda imortalizada na história do Brasil. Mas para chegarmos a esse dia, vamos precisar voltar um pouco na história e entender como foi que as coisas chegaram até esse momento. Morto ao traidor! Eles fazem o que querem, esses portugueses, e a colônia fica aí, nessa miséria. Ninguém é dono de ninguém, Joaquina. Essa é a primeira lição que você precisa aprender, minha filha. Somos todos livres. A história do Brasil é marcada por uma série de eventos significativos que moldaram a sua identidade e sua trajetória ao longo dos séculos. Desde o momento em que Pedro Álvares Cabral avistou as terras em que mais tarde seriam chamadas de Brasil em 1500, até os eventos que culminaram na trama da novela Liberdade, Liberdade, o país passou por uma jornada complexa. A chegada dos portugueses trouxe consigo mudanças profundas na vida dos povos indígenas que habitavam a região, inaugurando um período de exploração e colonização que duraram séculos. Nos séculos seguintes, os portugueses estabeleceram colônias ao longo do litoral brasileiro, explorando os recursos naturais e buscando estabelecer um império ultramarino. O Brasil tornou-se um importante centro da produção de açúcar, com as plantações se espalhando pelo nordeste do país e utilizando mão de obra escrava africana. Este período, conhecido como ciclo do açúcar, foi marcado por um desenvolvimento econômico, porém à custa de muita exploração e opressão. No final do século XVIII, o Brasil foi palco de uma das primeiras tentativas de rebelião contra o domínio colonial português, a Inconfidência Mineira. O povo está cansado de ser explorado pelo reino. Conspirar contra a coroa é crime de alta traição. A rebeldia pode custar a própria vida. Liderada por figuras como Tiradentes, a conspiração buscava a independência do Brasil e a instauração de um governo republicano. No entanto, a conspiração foi descoberta pelas autoridades coloniais e seus líderes foram presos, julgados e executados. A rainha mandou gente da Europa atrás dos conspiradores. Apesar de sua derrota, a Inconfidência Mineira deixou um legado duradouro na história do Brasil, inspirando movimentos posteriores pela independência e pela democracia. Aproveitando que você tá por aqui, já deixa esse like, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, beleza? Agora vamos focar na novela do Tiradentes. A novela Liberdade, Liberdade, exibida pela Rede Globo em 2016, é ambientada no Brasil do século XVIII durante o período colonial. Inspirada em eventos históricos como a Inconfidência Mineira, a trama segue a história de Joaquina Barra Rosa, uma jovem que luta pela liberdade e pela justiça em meio ao domínio opressivo das autoridades coloniais. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, a novela retrata os desafios enfrentados pelos brasileiros durante o período colonial e destaca a importância da luta pela liberdade e pela autonomia. A história da filha do Tiradentes é uma mistura de realidade e ficção na novela. Na trama, a personagem Joaquina é retratada como a filha do líder da Inconfidência Mineira. No entanto, não há registros históricos que comprovem a existência de uma filha de Tiradentes como o nome de Joaquina ou Rosa. Liberdade, Liberdade conta a história de Joaquina, que é a filha de Tiradentes. Um argumento original da Márcia Prats, não existem registros sobre ela, então ela é um personagem absolutamente ficcional. Eu pude fazer o que eu queria. A criação de personagens fictícios com base em figura histórica é comum em obras de ficção, como novelas e filmes, para enriquecer a trama e explorar diferentes aspectos da história. No caso de Liberdade, Liberdade, a inclusão da personagem Joaquina como filha do Tiradentes serve como um recurso dramático para explorar temas como a luta pela liberdade, a justiça social e a resistência ao domínio colonial. Tudo começa quando o pai é preso, como um dos Inconfidentes, aí ela vê o pai sendo assassinado, sendo enforcado. Ao revisitar os primeiros capítulos da novela, somos transportados para os primórdios do Brasil colônia, onde a trama se inicia com a morte de Tiradentes, interpretado pelo Tiago
Tiago Lacerda. Este momento marcante na história nacional serve como ponto de partida para acompanhar a jornada de sua filha, que se transforma em Rosa, interpretada por Andréa Horta. Rubião não existiu como personagem histórico, é um personagem. Ele delata Tiradentes. E logo em seguida ele assassina, ele mata Antônia, a mãe da Joaquina. Inicialmente a novela apresenta uma abordagem didática, buscando situar o público no contexto histórico da época. No entanto, logo mergulhamos em um enredo repleto de romance, intrigas e lutas pela liberdade, típicos do folhetim clássico. A protagonista Rosa se envolve em um complicado quadrado amoroso com Xavier, Branca e Rubião. Este emaranhado de romance move grande parte da trama, enquanto o contexto histórico apresenta-se como pano de fundo. No entanto, é na reta final que a novela retoma seu foco histórico com vigor, apresentando os personagens Duque de Ega, interpretado por Gabriel Braga Nunes, como um enviado da princesa Carlota Joaquina, que almeja entregar o Brasil à Espanha. Este momento marca o retorno do contexto histórico à trama e dá origem a uma eletrizante batalha pela liberdade. Um dos pontos altos da novela foi a ousadia ao abordar o relacionamento entre André e Tolentino. Esta história de amor proibido entre dois homens trouxe uma nova perspectiva aos folhetins brasileiros, quebrando tabus e ampliando a representação da televisão. A produção da novela também merece destaque pela cuidadosa caracterização dos personagens e pelos cenários que transportam o espectador para a época retratada. As roupas refletem fielmente a situação econômica dos personagens, enquanto os cenários recriam uma fidelidade ao Brasil colônia. No entanto, Liberdade não se limitou apenas a ser uma novela de época, mas trouxe também à tona temas contemporâneos como preconceito, intolerância e violência contra a mulher. A jornada de autoconhecimento dos personagens, especialmente de Joaquina, faz relação com questões atuais e ressoa com o público moderno. Liberdade foi muito mais do que uma simples novela de época. Foi uma jornada emocionante que mesclou história e ficção, quebrando tabus e ampliando os horizontes da teledramaturgia brasileira. Embora a personagem Rosa seja fictícia, a novela ainda se baseia em eventos históricos reais, como a Inconfidência Mineira e a luta pela independência do Brasil, proporcionando aos telespectadores uma visão ficcionalizada e dramatizada desse período importante da história brasileira. Tá vendo? Quem foi que disse que não dava para aprender nada com novela, hein? Agora que você já entendeu todo esse contexto histórico da novela Liberdade, acho que já pode começar a maratonar, né? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E outra coisa, que outra novela histórica vale um vídeo aqui? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se você gosta de novela, tem muitos outros vídeos onde a gente fala sobre novela da Record, novela da Globo, novela histórica, novela bíblica, tem novela pra tudo quanto é gosto, tá bom? Já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!